O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a liturgia do sexto domingo do tempo comum. O último domingo, antes da quaresma, na quarta-feira, celebraremos o início da quaresma, quarta-feira de cinzas. As leituras desta liturgia, particularmente a primeira e o Evangelho, traz a mesma temática, que é a cura de um leproso. Mas tem muitos detalhes importantes que a gente precisa refletir, não só para entender, mas para viver melhor. A primeira leitura do livro dos Reis traz a figura de Naamã, leproso, que buscou a cura de Deus através do profeta Eliseu. Mas veja alguns detalhes de como Naamã procurou a cura. Naamã foi com carros, cavalos, de uma forma muito solene. E Naamã queria que a sua cura fosse muito vistosa, espetacular. Deus não é Deus de espetáculo. Os maiores milagres de Deus na humanidade são discretos. Muito discretos. Toda missa tem um milagre, não tem? Vocês veem raios saindo da Eucaristia? Espetáculo? Não. É claro, há a experiência muito pessoal de cada um, de cada pessoa. Mas isso é uma experiência pessoal. Quando eu morei no Ceará, eu escutei pelo menos de 2 pessoas sérias, de fé, que na hora da elevação ela tinha uma experiência quase que mística. E eu acredito. E é muito provável. Por quê? Porque aqui está Deus e no coração da pessoa está a fé. Então, a fé e Deus faz o milagre acontecer e ter experiências místicas. Mas, no geral, Deus não faz, não é espetáculo na sua ação. Então, Eliseu mandou, na verdade, um mensageiro: diga a Naamã que mergulhe 7 vezes no rio Jordão, que ele vai ficar curado. Coisa simples. Naamã ficou furioso e saiu e ia embora com raiva. Foi preciso que os seus servos, olha aí,
o intermédio dos servos, disse, mas Senhor, ele não está pedindo uma coisa difícil. Ele está pedindo que o Senhor vá no rio, mergulhe 7 vezes. Se ele pedisse uma coisa mais difícil, o Senhor não ia fazer? Aqui eu queria fazer um paralelo no início e no fim da leitura. Veja, Deus não habita no coração arrogante e orgulhoso. Enquanto o coração de Naamã estava endurecido, porque queria a graça e o milagre do seu jeito, o milagre não estava acontecendo, não ia acontecer. Quando ele amoleceu o coração pela humildade, o que foi que aconteceu? A pele dele ficou como a pele de uma criancinha, isto é, limpo, purificado. E aí vem a reflexão. Que motivação eu tenho para rezar? Como é que eu me dirijo a Deus? O que eu peço a Deus é o melhor para mim? Sempre quando a gente reza a Deus e pede alguma coisa, a gente reza com uma intenção reta, não é? Achando que aquilo é um bem para nós. Mas pode não ser. Por isso que tudo que a gente pede a Deus, a gente devia dizer, se for para o meu bem, se for para a minha salvação. Porque se eu peço isso e aquilo a Deus, mas depois eu vou me orgulhar, eu vou me engrandecer, eu vou me mostrar com aquilo que eu tenho, não é um bem, não está me fazendo bem. Por isso, meus queridos, que quando a gente se dirige a Deus, necessariamente tem que ser com humildade. Quem é Deus na nossa conversa? Na minha oração pessoal, quem é Deus? Porque às vezes a gente muda os papéis. Eu aprendi isso na minha formação e não me esqueço nunca. O nosso formador dizia, às vezes a gente pede tanto a Deus e insiste que Deus faça tudo aquilo que a gente quer, que acaba que é Deus que tem que fazer as minhas vontades. E não eu fazer a vontade de Deus, não é? Porque na verdade, eu tenho que estar com o coração aberto para o que Deus pensa de mim, para o que Deus quer de mim. No Evangelho, veja o paralelo. No Evangelho, um sem nome, não é? Um leproso, não diz o nome, se aproximou de Jesus e veja a diferença na atitude. De joelhos, pediu, se queres, tens o poder de curar-me. Bom, é importante a gente refletir sobre o que significava ser leproso no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, um leproso era excluído. Não podia ir ao templo, não podia estar em família, era isolado da comunidade. E ninguém podia se aproximar de um leproso, porque se tornaria impuro. O leproso era tido como impuro e ninguém podia se aproximar. Era um excluído, marginalizado. E aqui no Evangelho vem o grande sinal de Jesus. Jesus não podia se aproximar do leproso, segundo as leis. Mas diante dessa atitude do leproso, de joelhos, dizendo, se queres, tu podes me curar. Veja o que vem em seguida, no versículo 41. Jesus, cheio de compaixão, é uma expressão muito comum no Evangelho. Jesus sente compaixão. Nós já refletimos aqui outras vezes isso. O que é que significa ter compaixão, minha gente? Compaixão. A paixão é o sofrimento, né? A paixão de Jesus foi o seu sofrimento atroz por causa de nós. Compaixão é você sentir a dor do outro.
é você participar do sofrimento do outro. É você se fazer presente na vida do outro que sofre. Então, Jesus, cheio de compaixão, aí vem o escândalo. Jesus provocou um escândalo, no bom sentido, né? Estendeu a mão, não podia se aproximar de leproso, estendeu a mão, tocou nele, jamais era permitido, e disse: eu quero, fica curado. Pronto. Mas Jesus poderia fazer o milagre sem tocar no leproso, mas ele fez de propósito. E veja que interessante, em vez do leproso passar a sua impureza para Jesus, não é? Porque segundo as normas, quem tocasse no leproso ficaria impuro. Em vez do leproso tornar Jesus impuro, é a pureza de Jesus que o cura. A gente precisa ler as leituras bíblicas, né, olhando os detalhes. Então Jesus, ele quebra, não é? Como ele mesmo diz, eu vim para aperfeiçoar a lei. E o seu coração de pastor, de salvador, não podia ser diferente. Jesus não podia manter indiferença diante daquele pobre sofredor. Porque aqui, meus queridos, não é só a cura da doença. O leproso não ficou só curado da doença. Jesus mostrou que é possível que se aproxime do excluído, do marginalizado. Porque foi para isso que ele veio. E aqui tem um detalhe importante no Evangelho, que eu faço, não é um paralelo com a primeira leitura. Como era que Naamã queria a sua cura? Que Eliseu saísse, que fizesse uma oração, que impusesse as mãos, etc. Aqui, Jesus, depois que curou o leproso, o que foi que ele disse? Não conte a ninguém, não precisa não. De fato, meus queridos, o bem, ele vai se difundindo, né? Por ele mesmo. Vocês aqui, com certeza, fazem caridade, não é? As caridades de vocês, né? Cada um de nós faz a nossa caridade. E é bom que a gente faça a nossa caridade sem ser uma caridade oficial. Por exemplo, a paróquia dá uma cesta básica, não é? Pagar uma luz, pagar uma água, enfim. Isso é uma coisa oficial. Mas eu tenho a obrigação de fazer a minha caridade privada, não é? E isso não precisa ser divulgado. Aliás, se for divulgado, perde a graça. Jesus disse: não faça, como é? Que a sua mão direita não saiba o que fez a sua mão esquerda. Então Jesus sabia que o bem, o milagre, não é? A penetração da sua graça na vida das pessoas se dá de maneira natural, sem precisar de divulgação. Mas acontece um fenômeno interessante, e que acontece conosco. Aquele leproso, cheio de alegria, o que foi que ele fez? Tudo o contrário que Jesus pediu. Saiu dizendo a todo mundo. Mas acontece conosco, quando a gente é agraciado de alguma coisa, a gente não gosta de divulgar? Tem gente que inclusive faz testemunhos, né, em palestras, etc. Não sei se ele pecou, porque ele deixou transbordar, né, a alegria do seu coração, ele partilhou a alegria do seu coração. O que é que a gente poderia tirar para a nossa vida hoje, meus queridos, a partir dessas leituras? Primeiro, quando a gente orar com humildade, em todos os sentidos, principalmente abertos
para a vontade de Deus, a gente não pode determinar para Deus o que a gente quer. A gente pede com confiança, mas que seja feita a vontade de Deus. Então, dirigir a Deus sempre com humildade. O que mais a gente poderia trazer para a nossa vida a partir desta leitura? Aprender com Jesus a ter compaixão. Olha que nós temos muitas oportunidades, em Marisópolis mesmo, de ter compaixão. Quantas pessoas não precisam de nós? Buscar a Deus com humildade, estar aberto à vontade de Deus, aprender a ter compaixão como Jesus e não perder tempo em fazer o bem. Peçamos, meus queridos irmãos e irmãs, ao Senhor que nos ajude a sermos bons. Só isso que a gente deve pedir a Deus. Mais do que pedir bens, que eu digo para vocês, é uma bobagem. Pedir bens a Deus, pedir coisas a Deus é uma bobagem. Porque vai consumir a nossa energia. A gente vai ficar preocupado com o que tem, com o que perdeu, não é? Vai tirar o tempo que devia dar a Deus e vai canalizar para os bens. É claro que a nossa mentalidade materialista, consumista, humano demais, não vai nos deixar entender, né, o que eu estou dizendo. Mas quanto mais livres de coisas, melhor a gente vive.